bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e ter você é uma grande alegria, é um grande presente para juntos nós ouvirmos a voz do Senhor. Essa palavra que vem e faz o efeito que ela tem para fazer na nossa vida no dia de hoje. É uma graça atual. Nós estamos presentes diante do Senhor e da sua palavra, e Ele vai falando, Ele vai ordenando as coisas na direção certa para que nós o coloquemos no centro da nossa vida e Ele seja o centro da nossa existência, especialmente a vontade dEle. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero pedir a você que tome a sua Bíblia, o seu caderno, para que nós possamos estudar mais um capítulo do livro do Gênesis. Então anota aí o texto que nós iremos estudar hoje, lê-lo, meditá-lo e experimentar o que Deus quer falar conosco. Gênesis capítulo 34, versículos de 1 a 24. Gênesis capítulo 34, versículos de 1 a 24. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Dina, a filha que Lia deu a Jacó, saiu um dia para visitar as moças daquela terra. Siquém, filho de Emor, o Eveu, chefe daquela terra, viu-a, agarrou-a e deitou-se com ela, violentando-a. Sentiu-se então apaixonado por Dina, a filha de Jacó, e enamorado como estava, falou-lhe de modo amigo. Siquém disse a seu pai Emor: dá-me essa jovem em casamento. Jacó soube que Siquém tinha desonrado a filha de Dina, mas, como seus filhos estavam no campo com o rebanho, calou-se até a volta deles. Emor, pai de Siquém, veio falar com Jacó. Ao voltarem do campo, os filhos de Jacó ouviram a notícia e encheram-se de indignação e furor, pois Siquém havia cometido uma infâmia em Israel por ter dormido com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Emor lhes falou, dizendo: meu filho Siquém está apaixonado por vossa filha. Peço-vos que lhe seja dada em casamento. Assim nos tornaremos parentes. Poderíamos dar-nos vossas filhas e tomar para vós as nossas, e habitar conosco. A terra estará à vossa disposição. Habitai-a, percorrei-a e adquiri nela propriedades. Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: encontre eu favor a vossos olhos e vos darei o que me pedirdes. Podereis aumentar o dote e as dádivas que devo dar. Tudo o que me pedires vou-lo darei, mas dai-me a moça em casamento. Ora, por causa do estupro de sua irmã Dina, os filhos de Jacó deram a Siquém e a seu pai Emor uma resposta enganosa. Disseram-lhes: não podemos fazer uma coisa dessas, dar nossa irmã a um incircunciso. Seria para nós uma afronta. Daremos nosso consentimento só com a condição de que vos torneis como nós, circuncidando todos os vossos homens. Então poderemos dar nossas filhas e tomar as vossas, habitar juntos e formar um só povo. Mas, se não consentirdes em vos circuncidar, levaremos nossa filha conosco. Essas palavras agradaram a Emor e a Siquém, filho de Emor. O jovem não tardou em cumprir a exigência, tão enamorado estava da filha de Jacó, e por ser o mais respeitado da família do pai. Emor e Siquém foram até as portas da cidade e falaram com os concidadãos: essa gente está em paz conosco, que se estabeleçam no país e percorram livremente. Sem dúvida a terra é bastante espaçosa. Tomaremos as suas filhas para mulheres e lhes daremos as nossas, mas eles só consentem em morar conosco e formar um só povo sob a condição de todos os homens se circuncidarem, assim como eles são circuncidados. Os rebanhos, os bens e todos os animais domésticos serão assim nossos. Basta lhes darmos o consentimento e eles habitarão conosco. Todos os que frequentavam a assembleia da cidade atenderam a Emor e Siquém, e todos foram circuncidados. Veja que coisa gravíssima. Dina é estuprada por Siquém.
a gente precisa aqui fazer ponderações, mas é algo gravíssimo. Então, toda a família está inflamada, os irmãos estão inflamados com essa atitude, né, da sua irmã ter sido violada, violentada. Isso é um pecado grave, mas é um ato insano. E ali começa a demonstrar algo para eles. É impossível eles conviverem com os cananeus e as práticas dele. Aquele povo pagão, eles estavam ali sob o domínio de comportamentos que estavam em desacordo total com aquilo que Deus, o padrão que Deus estava estabelecendo para eles. Mas algo importante e que nós podemos tirar espiritualmente de algo tão trágico, né? Nós vamos ver no próximo estudo qual foi a reação dos irmãos. Eles enganaram aqui, porque também Emó, pai de Siquém, estava interessado na prosperidade que Jacó tinha. Então, Jacó tinha muitos bens, muitos rebanhos, muitos escravos. Então, ele estava interessado ali em se misturar, em fazer ali um só com eles, também interessado materialmente. Porém, algo é importante nós tirarmos desse fato. Por que Jacó está demorando tanto numa terra pagã? Porque permite sua filha ir passear, fazer turismo no meio das filhas dos cananeus aqui, do povo dessa terra, dos pagãos. Isso demonstra algo para nós. Tem coisas que nós não podemos postergar, decisões que nós não podemos ficar em dúvida de tomá-las. Jacó já deveria ter saído daqui há muito tempo e ido para a terra, né, para Betel, ido para a região onde Deus tinha falado com ele, onde estava a sua família, mas ali ele se demorou, se delongou. A gente tem que entender isso. Existe um padrão que Deus nos chamou a viver, um padrão de moral, de religião, de vida espiritual, que não está, em hipótese alguma, sendo vivido e experimentado pelos pagãos, por aqueles que não são batizados, aqueles que não querem viver a lei de Deus, o relacionamento com o nosso Senhor. E nós corremos riscos quando nós misturamos, quando nós frequentamos certos lugares. Nós nunca podemos nos sentir tão fortes e invencíveis de achar que nós podemos tudo. São Paulo vai traduzir isso que eu estou dizendo para você: tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós não podemos nos delongar em certas conversas. O salmista vai dizer: nós não podemos sentar na mesa dos zombadores, nós não podemos viver aquilo que os pagãos vivem e nos delongar nesses lugares, porque nós temos paixões carnais e que são provocadas por certos ambientes e ambiências que vão sendo formadas e edificadas em nós. Portanto, aquilo que é trágico, né? Dina, que é estuprada, violentada por Siquém, filho de Emó, isso diz para nós de algo, que nós não somos melhores que os outros, mas nós não podemos misturar as coisas, porque senão nós vamos sucumbir. Nós temos que ser determinados, radicais. Nós precisamos viver uma vida no padrão celestial e para isso não tem como. Claro, minha gente, a gente vai se relacionar com pessoas da nossa família que não vivem a nossa fé, que estão vivendo outra visão de vida, de mundo, de moralidade. Conviver com os nossos parentes é uma coisa, mas estabelecer vínculos espirituais e humanos que vão fazendo com que essas coisas se tornem normais na nossa vida é outra completamente diferente. Então, o cuidado que nós temos que ter, o zelo que nós temos que ter com a nossa vida espiritual, com a vida moral que nós devemos levar, o zelo que nós temos que ter dos ambientes que a gente pode estar correndo riscos. Isso é algo que podemos colher de uma tragédia que está aqui relatada num texto bíblico. Por quê? O Senhor fala conosco hoje. O que nós podemos aplicar na nossa vida aqui? Exatamente isso, né? Eu não posso me demorar naquilo que pode colocar em risco a minha vida espiritual, a minha vida moral. Inclusive, eu não sei se você sabe, quando nós nos expomos à realidade de pecado, né, possibilidades que podem nos causar pecado, a gente tem até que confessar isso. Olha, quantas vezes
a gente vai precisar se confessar. Eu me expus ao pecado. Eu acabei não pecando, por graça de Deus, mas eu acabei me expondo. Então, a exposição precisa até ser trazida no sacramento da confissão. Isso é fundamental para que nós entendamos que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu vou colocar essa frase de São Paulo aqui na mensagem de hoje. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Preciso compreender que o chamado que o Senhor me faz é o de uma vida justa, íntegra e santa, que, portanto, me leva ao entendimento de que não posso me demorar ou frequentar lugares e vidas que me colocam em risco moral e espiritual, para viver nos padrões estabelecidos por Deus. Precisarei me posicionar firmemente, escolhendo sempre o Senhor e fugindo das ocasiões e possibilidades de pecado. Quantas pessoas se perderam, quantas pessoas se desviaram exatamente por achar que não tinha problema nenhum e que hoje, casamento destruído, vida totalmente mergulhada em vícios, perda de tudo que tinha, inclusive do próprio nome, da própria moralidade. Por quê? Se acostumaram. E quando viram, já estavam tão mergulhados naquela situação que não conseguiram mais sair. A gente precisa estar muito atento a isso e ser radical no mais positivo da palavra, conosco mesmo. Com as pessoas nós somos sempre misericordiosos, mas a gente precisa vigiar. Eu preciso me vigiar. Vamos rezar? Senhor, o nosso coração se enche de gratidão por tanta misericórdia e bondade do Senhor para conosco. Quando o Senhor nos mostra algo tão dramático como o caso de Dina, ali na Bíblia, filha de Jacó, nos faz um alerta profundo para que eu e os meus irmãos tenhamos muito cuidado com os ambientes, com os lugares, com aquilo que a gente frequenta, com as pessoas que nós frequentamos, não por elas serem más ou por qualquer coisa, é porque nós precisamos de vigilância e de cuidado. E aquilo que muitas pessoas hoje acreditam, vivem, não estão de acordo com a nossa vida. Certos lugares não estão e não irão colaborar com o nosso propósito de vida justa, íntegra e santa, o propósito que é o seu desejo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Então hoje, Senhor, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de tocar nessa palavra e de entender o chamamento que o Senhor me faz. Me ajude a viver da forma mais íntegra, justa e santa que o Senhor mesmo vai me permitir viver, mas também me conceda a graça de ser vigilante e de ser um homem decidido no propósito de agradar ao Senhor e não agradar simplesmente aos homens e a mim mesmo. Me dê essa graça e dê essa graça para os meus irmãos e para as minhas irmãs que são tocados por essa palavra. Amém. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de sair de situações, lugares, ambientes e vidas que você precisa sair para preservar a sua integridade moral e espiritual. Isso é fundamental para a nossa caminhada. Porque se a gente facilita muito, os santos vão dizer, né? Eu vou falar de duas realidades que os santos dizem que nós nunca devemos enfrentar. Os pecados da carne, da sexualidade e os pecados, ou melhor, não os pecados, as tentações da carne e as tentações em relação à fé. Os santos dizem, corram, não enfrentem, não dialoguem com esses pecados, porque a gente vai cair, certamente. Então, cuidado. Cuidado com os lugares, cuidado com os ambientes, cuidado com situações, pessoas, pensamentos que vão ali nos envolvendo e podem nos fazer cair. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.